Shalom a você que acompanha essa série de estudos aqui no canal e continuamos parafraseando uma citação do pastor Diego Higuita de MC Shalom Internacional. Abra um parênteses para esclarecer e explicar que este áudio é baseado nas palavras do pastor Diego Higuita e é importante ter em conta isso, para ter transparência sobre o tema que vamos falar. E esta é a conversa inteligente de número 8, mas devido à quantidade de informações que vamos compartilhar, esta conversa será a 8.1 e a próxima será a 8.2, porque tenho muito para transmitir, ok? Então vamos considerar esse detalhe. E este é o tema da nossa conversa inteligente de hoje: Israel, duas casas e um só povo. Aproveitemos a oportunidade que o Espírito de Santidade nos dá para equilibrar nosso conhecimento e buscar o Evangelho completo da Bíblia e saber qual é o centro desta mensagem e desta boa notícia. É também importante neste momento que eu repita as palavras de apresentação do pastor Diego Higuita para que mais à frente do texto você compreenda o porquê dessa necessidade. Abro aspas. Sou o pastor Diego Higuita do Ministério DMC Shalom Internacional com sede em Miami. E por que estou me apresentando se eu nunca me apresento e se esse não é o meu costume? Porque a informação que vou compartilhar nesta mensagem pode tocar as fibras sentimentais de muitas pessoas que estão me escutando. E eu quero me responsabilizar por cada palavra que vou dizer no dia de hoje. Eu, pastor Diego Higuita, me faço responsável por cada palavra do que vou dizer neste vídeo. Porém, se alguém encontrou o poder desta mensagem, quero que saiba de onde provém a mensagem. Nosso anseio é que nosso ministério, assim como todos que congregam conosco, não sejam parte de uma maldição. Este não é o meu propósito. E é delicado o que estou dizendo porque é necessário receber a mensagem, viver a mensagem e ensinar a mensagem. E qual é a mensagem? A mensagem do Evangelho correto que está nas Escrituras. Porque qualquer pessoa que ensine outro evangelho, a mesma escritura diz que seja anátema, que seja maldição. Maldito é o que ensina outra coisa. Por isso, estou dizendo que vou ser responsável pelas palavras que vou compartilhar nesta série de estudos, porque esta mensagem é muito delicada e por isso, primeiro roguei ao Rua de Yahvé que me dê toda a clareza para compartilhar com vocês esta palavra. Fecho aspas. E continuo parafraseando a citação do pastor Diego Higuita. Vamos para Gálatas capítulo 1, versículo de 8 a 9. É importante que eu vou dizer, e eu tenho aqui a Bíblia Católica de Jerusalém, a textual e a BIM, porque muitos versículos teremos que ler nas três versões para confirmar a realidade do que se quer dizer no contexto, porque existem algumas versões que dissipam a mensagem. Gálatas capítulo 1, versículo de 8 a 9 diz: Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu viesse evangelizar em uma forma diversa a de como lemos nós mesmos, eu lhes digo, fora com ele. Te dissemos antes e repito, se alguém vem com um evangelho que não é o que vocês receberam, fora com ele, anátema. A palavra anátema é Strong 2764, que quer dizer objeto condenado, coisa delicada, maldição. Isso é ser anátema. E existem mensagens que cativam e caem como uma rede sobre o povo e os prendem maldição. Isso é o que diz a Escritura. Por isso é tão importante saber se a mensagem que se prega é a que temos vivido e se ela é a mensagem do Evangelho correto, porque senão podemos ser um ministério a mais que está em maldição. E por que ele disse isso? Porque é um ministério de raízes hebraicas que está manifestando uma transição, está se movendo de um lugar de conhecimento ao outro e na boca de muitas pessoas já figura como seita. Dizem, se desviaram, se fizeram judeus, já negaram o Messias. Está seguro do que está falando? Tem certeza do que está dizendo? Pergunta o pastor. Então é muito importante que ao menos os que estão nesta casa tenham capacidade de fazer uma sã defesa do que a MC Shalom Internacional prega, através dos meios e através de cada irmão que chega a esta congregação, disse o pastor. E na versão BIM diz, Gálatas,
Mas ainda que nós mesmos ou um mensageiro do céu vos anunciar uma boa notícia, diga comigo, boa notícia, porque aqui está a chave para entender este evangelho. É entender que este evangelho é uma boa notícia, e se for diferente do que temos anunciado, seja proscrito. Proscritos são aquelas pessoas que são lançadas fora, banidas. A palavra que pode definir é o excomungaram. Se alguém vos está anunciando uma nova notícia contrária à que vocês receberam, seja proscrito. Então temos que identificar o que recebeu o povo da Galácia, qual foi a mensagem que lhes pregou o Rabino Shaul. O Rabino Shaul os pregou algo e temos que identificar isto para ter clareza. Os que vão escutar esta mensagem através da internet, se estão sujeitos e comprometidos, amarrados de uma forma almática e carnal a pessoas, instituições, denominações e doutrinas humanas, podem se sentir ofendidos. Por isso, peço desculpas de antemão, mas se você é espiritual, maduro na palavra, então todas essas palavras farão um grande sentido para você e para a sua vida espiritual. Isso te garanto. Porque a palavra do Eterno é o que eu quero pregar, disse o pastor e continuou falando. Sempre que trago a mensagem, tenho que tomar uma decisão no momento em que vou ensinar a mensagem. Gálatas capítulo 1, versículo de 10 a 11. Busco agora convencer os homens ou a Elohim? Será que busco agora agradar os homens? Se eu ainda quero agradar os homens, não seria servo do Messias. Isto é o mais importante nesta pregação. E aqui define a mensagem contundente. Se eu vou dizer para que os homens que me escutam fiquem contentes ou se eu vou dizer a mensagem para que o Eterno diga, esta é a mensagem que eu te mandei a pregar. E na mesma carta está me dizendo que o nosso propósito é expressar a mensagem de forma inteligente e não ser complicado. A escritura não é complicada, nós é que complicamos a escritura. Conhecer e confirmar o evangelho completo é o propósito desta série de estudos. E pastor Diego, o que você quer dizer com o evangelho completo? Você pode estar vivendo apenas uma parte do evangelho, mas não o evangelho inteiro, conforme descrito na Bíblia. Desde que o Eterno estabeleceu o evangelho significa mais do que salvação. E isso é importante e hoje nós vamos colocar isso em perspectiva. Vamos confirmar na Escritura que evangelho é esse. Já lemos em Gálatas capítulo 1, versículo de 8 a 9, na versão bem, a pronúncia da palavra boa notícia, ou seja, existe um conceito sinônimo, evangelho, boa notícia. Mas eu quero que a Escritura me diga em outra parte se isso é certo e com quem está estabelecendo a boa notícia, para quem é a boa notícia. Porque se um vizinho ganha na loteria, é uma boa notícia para ele, não para mim. Então eu tenho que identificar essa notícia, a quem realmente afeta e para quem é a boa notícia. Diga comigo as Bezarot, que quer dizer boas notícias em hebraico. E ouvir a boa notícia somente se dá a quem a espera. Então vamos ler livro de Marcos, capítulo 1, versículo de 1 a 5, para ter o contexto. Este é o começo da boa notícia de Jesus Cristo. Está me dizendo que este é o começo das boas novas do Evangelho e que as boas novas são de quem? De Yeshua. Já está dando nome próprio às boas novas. A boa notícia da Bíblia tem que haver com Yeshua. Se não está em Yeshua a boa notícia, eu não sei que notícia você recebeu, mas com certeza não foi uma boa notícia, porque a boa notícia tem um nome próprio e se chama Yeshua Mashiach. Isso é muito importante. E vamos continuar. Conforme está escrito no profeta Isaías, eis que envia um mensageiro antes de ti, para que te prepare o caminho. Escuta este grito no deserto e prepara o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E assim, João Batista começou a batizar no deserto e pregava o batismo e a conversão para alcançar o perdão dos pecados em toda a província da Judéia. Ouça que a boa notícia foi enviada primeiro a um lugar, a toda a província da Judéia e ao povo de Jerusalém. Recorriam a João para arrepender-se dos seus pecados e serem batizados por ele no Rio Jordão.
Então, para quem era boa notícia? Para os judeus. Você não pode mudar isso. Historicamente, no ano em que veio o Messias, veio somente a casa de Judá. Para eles era primeiramente a mensagem. E é muito importante que tenhamos o conceito histórico claro. A primeira boa notícia foi trazida ao povo judeu, mas João capítulo 1 nos mostra que lamentavelmente aconteceu algo. João capítulo 1, versículo de 11 a 12 nos diz: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Lembro do título da nossa conversa? Israel, duas casas, um só povo. O que está nos mostrando esses dois versículos com toda clareza é que em primeira instância o povo dele, aos que ele veio pregar, não estavam preparados para receber. Um e outro, separados desde antes da fundação do mundo, recebeu a mensagem e sabemos quem foram. Foram os 12 homens e mais um pouco de discípulos que estavam perto deles e uma série de prosélitos que começaram a receber a mensagem. Estes homens começaram a pregar o Evangelho. A quem? Aos que já eram marcados para serem filhos de Deus e começaram a se mover nesse propósito. Quem são esses que começaram a receber o que a primeira casa não recebeu? Quem são? Vamos para Mateus, capítulo 24, versículo 14. Quando tivermos um versículo suspeito que não goste da sintaxe da palavra da católica, então vamos para a textual ou para a BIM, para que se amplie o conhecimento, pois isso é esquadrinhar as Escrituras. E em Mateus capítulo 24, versículo 14 diz: Esta é a boa notícia. Voltamos ao contexto e continuamos falando da boa notícia. De quem é a boa notícia? De Yeshua. Mas aqui está escrito do reino. Não era de Yeshua? E agora me diz que a boa nova ou a boa notícia é do reino? Amado, isso se conhece como sinonimia. A palavra reino quer dizer Yeshua. Quando eu digo o reino dos céus está perto de vós, é porque Yeshua chegou. Yeshua é o reino. Sinônimos, está falando o mesmo. Então diz: esta boa notícia do reino será pregada em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Muito importante que estou dizendo. Esta mensagem será proclamada ao mundo inteiro. Todas as nações ouvirão a mensagem e depois virá o fim, ok? Toda semana temos visita na congregação, mas nem todas ficam. E por quê? Porque pregamos a todo mundo, mas a mensagem não é para todo mundo, entende? Essa mensagem é exclusiva, essa mensagem é especial. Então logo se proclama esta mensagem a todo mundo, a boa notícia do reino, às nações. Mas eu necessito ler em outras versões, Mateus 24, 14, para ver o que me ensina. Então eu vou ler na versão BIM, como diz Mateus capítulo 24, versículo 14. Esta boa notícia do reino se proclamará em toda a terra habitada, para testemunho. Veja que não é para conversão, é para testemunho às nações e logo virá o fim. E o que diz a textual? Este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada, para testemunhar as nações e então virá o fim. A palavra-chave que eu necessito conhecer é: quais são as nações? E a Bíblia Kadosh me disse uma palavra-chave, e como disse, e estas boas notícias acerca do reino será proclamada em todo o mundo para testemunho a todos os povos, a todos os goíns, a todos os gentios. A palavra goim tem 4 significados: pagãos, estrangeiro, melo a goim, justos das nações e simplesmente pessoas fora de um pacto. Pessoas que receberam uma má notícia e foram retiradas do pacto. E esses goim que haviam recebido a má notícia e que foram retirados do pacto e que estavam esperando uma boa notícia. Então, as palavras goim, gentios, estrangeiros e nação têm a ver com esta conotação que vivia o povo de Deus, fora do pacto,
inclusive caíam no paganismo. Um goim era um pagão, era um estrangeiro, e se era um judeu dentro de Israel que praticava adoração a imagens, era um idólatra, mas já o consideravam um pagão. Mesmo que estivesse com o quipá e o tali, ele era um pagão, porque o que vivia e o que estabelecia como exemplo o manifestava como isso, como um pagão, como um fora do pacto. E hoje veremos como o povo que estava fora do pacto, que a Bíblia os chama de os repatriados, começam a retornar pela boca dos profetas. Como essas pessoas que eram consideradas parte do povo, como que elas saíram de lá? Então vamos para o livro de Jeremias capítulo 3, versículo de 6 a 11. E Yahvé me disse, quando era o rei Josias, tens visto o que faz a infiel Israel? Foi a todo monte alto, e debaixo de toda árvore frondosa se deu ali a toda a prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua pérfida irmã Judá viu isso. Escutem aqui. Está falando das duas casas. Quando está falando de Israel, não está falando de toda a nação, das 12 tribos juntas. Está falando da casa do norte, composta por 10 das 12 tribos, e logo fala da casa do sul, que é formada pela tribo de Judá e Benjamim. Tenham cuidado com isso, porque são duas casas, a casa do norte e a casa do sul. E isso é muito importante entender nesse tempo. Por quê? Porque o Eterno, desde 2012, começou a revelar esta informação. E está revelando pelos 4 cantos da terra. E está levantando homens que entenderam a revelação de Efraim. Porque Efraim está sendo levantado para voltar à sua casa. E esta é uma realidade. E se você não puder perceber ou receber isso, outros vão receber e perceber. Volto para o versículo 8. Tudo isso viu Judá, sua perversa irmã. Viu como eu me separava da infiel Israel, dando-lhe a carta de divórcio. A quem foi dado o divórcio? A casa de Israel, a casa do norte. Não todo Israel. Para Judá, ele não deu o divórcio. E em razão de sua leviandade, a terra ficou poluída, enquanto ela praticava o adultério com ídolos de pedra e com ídolos de madeira. E mesmo após tudo isso, sua traiçoeira irmã Judá não retornou a mim de todo o coração, mas sim com fingimento, disse o Eterno. E o Eterno me disse, apesar de tudo, a apóstata Israel se mostrou mais justa que a traiçoeira Judá. Está falando que as duas casas pecaram, Judá e Israel. As duas não valem nada. E da casa do norte me divorciei, e da casa do sul não posso, porque como eu sou um Deus de caráter, eu fiz um pacto com Davi. E se eu não tivesse feito um pacto com Davi, eu também me divorciaria de Judá. Então ele tinha feito uma promessa a Davi, que de Davi não faltaria quem governasse sobre o seu trono. Ele prometeu e cumpriu. Então, como ele é um Deus de caráter, e a sua palavra é eterna, ele cumpriu. Mas aqui estou te mostrando que as duas casas pecaram e que uma delas foi retirada do contexto, porque era necessário. Então nós vamos descobrir nesse estudo por que era importante que essa casa desaparecesse nos 4 cantos da terra. Isso tudo é porque havia um plano para tudo. Isso. E de onde surgiu essas duas casas? Porque tinha que haver um começo, né? Então vou lhe explicar. Sempre foi Israel as 12 tribos. Quando ele disse a Abraão que ele seria uma grande nação, lhe deu Isaque. Isaque lhe deu Jacó e Jacó lhe entregou seus 12 filhos. E aqui estão as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos de Israel ele levou para o Egito, porque necessitava colocá-las nesta situação para que saísse dessa situação de 430 anos com uma nação de 2 milhões de pessoas. Esses 2 milhões de pessoas saíram para receber a Quetuá, o contrato matrimonial, a Torá, para saber como eles iriam caminhar dali para frente. Então essa é a história deste povo. Mas no dia em que foi entregue a Quetuá,
que Moshe desceu com a Ketubá, com esse contrato matrimonial, eles já estavam fornicando com o bezerro de ouro. E aí começou o processo de decadência desse povo. Ele prometeu que os 600.000 homens maiores de 20 anos que haviam saído do Egito não entrariam na terra prometida. E ele cumpriu o que disse. Tanto que depois de 40 anos, os que entraram na terra prometida era uma geração que foi alimentada por um pão que caiu do céu, que ninguém conhece sua composição química, e saciados com a água que saía da rocha. E pastor, por que o Senhor tem que nos dizer isso? Porque o povo de Israel tem um DNA diferente de todas as nações. Morreram comendo um alimento celestial e nasceram comendo um alimento celestial. E esta é a nossa marca, e este é o nosso DNA. Para que se possa cumprir o que diz João, capítulo 10, versículo 27. E eles ouvem a minha voz e me seguem. E eu os conheço e eu lhes darei a vida eterna. Este é o DNA que nos permite entender quando se pregue a mensagem do Evangelho, para que se diga, esta mensagem é minha, estas palavras me chamam e me enchem a vida. Mas agora eu preciso saber na história onde este reino foi dividido. E conforme o que combinamos no início, continuaremos nosso entendimento e estudo no próximo episódio de Parafraseando Raízes Hebraicas com a conversa inteligente de número 8.2, ok? Baruch Hashem.